A primeira coisa que nós precisamos conhecer é onde acontece o jogo de xadrez, ou seja, no tabuleiro. Então, deixa eu te explicar, te apresentar o que é o tabuleiro de xadrez. Então, o tabuleiro de xadrez é um tabuleiro constituído por 64 casas. Então, 8 aqui na horizontal e 8 aqui, né, na vertical. Ou seja, nós temos 8 vezes 8, 64 casas. Quando eu posiciono o meu tabuleiro, eu não posso colocar ele de qualquer forma. Eu sempre tenho que colocar ele de tal forma que a casa branca fique à sua direita. Esse é o jeito correto de colocar o tabuleiro. Já nessa primeira apresentação, eu quero chamar a atenção para você num detalhe, num cenário importante do nosso tabuleiro. Nosso tabuleiro ele é constituído de 64 casas, mas ele tem alguns elementos geométricos que eu quero já te chamar a atenção. Ele tem colunas e tem linhas. Além disso, ele tem diagonais. Olha só, ó. Então são elementos geométricos importantes no xadrez. Vamos de novo? Linhas, colunas, diagonais. Então, são palavras que vão aparecer frequentemente no nosso bate-papo. Muito bem. E as peças, Emerson? Onde estão? Então, vamos colocar uma por uma e apresentar as características gerais dessas peças. A primeira peça que eu quero apresentar para vocês é a torre. Então, aqui, ó, a torre. Então, a torre, ela se move somente em linha reta, quantas casas ela quiser. Então, ela se move por linhas e por verticais. Quantas casas ela quiser, desde que essas casas estejam livres. Se tiver um bloqueio aqui, a torre não pula esse bloqueio. Por exemplo, se eu tivesse um peão aqui, eu não conseguiria mover minha torre. Minha torre se move apenas por casas livres. E onde ela vai inicialmente no tabuleiro? Ela vai na extremidade. Mais uma novidade. Não tem só uma torre. Todo exército tem duas torres, que vão aonde? Nas extremidades. Então eu tenho aqui as torres brancas e as torres pretas. Muito bem. Então, inicialmente no jogo, nós posicionamos as torres aí, tá? E agora, qual é a próxima peça que eu quero apresentar para vocês? Eu quero apresentar o bispo. Aqui, ó. Esse é o nosso bispo. Ó. Bispo. Tá bom? Como que o bispo se move? O bispo se move pelas diagonais, ó. Tá? Nunca troca a cor de diagonal. Então, esse bispo preto ele se move por diagonais brancas. Tá? Nunca vai mudar na história da vida dele a cor dessa diagonal. Sempre vai correr por casas brancas. De que forma? Quantas casas ele quiser, desde que essas casas estejam livres. Muito bem. Quantos bispos nós temos? Nós temos 2 bispos para cada exército. Então, esse bispo vem aqui, esse aqui. Este aqui e este aqui. Ah, mas faltou uma peça aqui, ó. Que peça que vem aqui, ó? Já já nós vamos conversar sobre ela. Eu vou te matar a curiosidade da pecinha maravilhosa que vem aqui daqui a pouquinho. Então, nós temos já os componentes aí dos nossos exércitos, que até o momento são as torres e os bispos. Bacana? Bom, qual que é o próximo que eu quero mostrar para você? É a dama. Olha só. Então, eu tenho uma dama branca aqui, uma dama preta. Uma de cada exército. Como que a dama se move, Emerson? A dama se move como bispo e como torre. Ou seja, ela pode se mover por linhas, na vertical e também na diagonal. Como ela se move linhas e colunas, ela pode eventualmente trocar a cor da diagonal. Aqui ela está na diagonal branca, aqui ela está na diagonal das negras, né? O que mais? Ela anda quantas casas ela quiser, desde que estejam livres. Então imagine o poderio que essa peça tem. Uma peça extremamente poderosa. No xadrez, o valor das peças é relativo. Só que nós que estamos começando a aprender agora, temos que ter uma atenção especial com a dama. Por ser uma peça poderosa,
não é aconselhável ficar brincando com ela logo no começo da partida. É atraente ficar movendo a dama logo porque ela é poderosa, mas guardemos nosso poderio para ser de reforço, né? Para ser de backup, para ser de suporte e não para colocar ele ali na linha de batalha logo no começo, correndo o risco do quê? De sacrificar, perder por nada a dama. Onde que a dama vai? Então, a dama vai nessa casa aqui, ó. E aí você percebe que a dama branca veio na casa branca, né? E a dama negra veio aqui na casa negra. Tá legal? Muito bem. Qual é a próxima peça? A próxima peça é o rei. O que é o rei? O rei é a peça mais importante da partida, né? Ele tem valor infinito. Por que ele tem valor infinito, Emerson? Porque ele é o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é deixar a captura do rei inimigo indefensável, ou seja, qualquer movimento que ele for fazer, eu poderia capturar o rei na próxima movida. Essa situação onde o rei não tem escape, ele está sob ameaça, ele não tem como se defender, não tem como fugir, não tem como capturar a pressa agressora, não tem como cobrir a ameaça, é uma situação conhecida como checkmate, tá? Nós teremos tempo para aprender melhor como funciona isso, quais são as situações onde é o checkmate, mas desde já tem aqui a nossa peça de mais importância no jogo, que é o rei. Bom, você poderia esperar que o rei é uma peça poderosa. O rei não é uma peça poderosa em termos de movimento, o valor dele é infinito, mas ele precisa da assessoria do seu reinado para conseguir defendê-lo e coordenar o ataque ao rei oponente. O rei, por si, ele é, no começo da partida, fraquinho, tá? Ele se move para onde ele quiser, ou seja, por verticais, por horizontais e diagonais, porém, de uma em uma. Então, ele quer andar aqui na diagonal, só uma. Ele quer andar aqui na vertical, só uma. Quer andar aqui na horizontal, só uma casinha. Uma casinha por vez, e você já sabe, desde que ela esteja, muito bem, livre. Aonde vai o rei? Naturalmente, ele vai ao lado da sua dama, né? Olha lá, ó. Aí, ó. Olha só que bonito, já montamos o jogo como um todo. Bom, e agora? Agora nós temos uma peça que um grande enxadrez do passado disse que é a alma do xadrez. Você sabe qual é? Então, é o peão. Aqui, ó, peão. Olha, peão. Quantos peões nós temos? Nós temos 8 peões de cada lado. Olha só. 8 peões de cada lado. Eles vão sempre aqui na segunda fileira, no começo da partida, tá? Ali, para as pretas também, ó. Olha lá. Com 8 peões. Legal. Nossa guarda, né? Nossa guarda real aí, ó. É o peão. Qual o movimento do peão? Bom, o movimento do peão é um movimento singular. Precisamos dar atenção a alguns elementos dele. Primeiro de tudo, o peão sempre se move para frente, tá? Então ele sempre se move na coluna e, muito importante, ele nunca recua, o peão não volta. Então mover o peão é uma decisão muito séria, porque uma vez que você mover o peão, você não consegue retorná-lo. Todas as outras peças podem ir e voltar, avançar e recuar. O peão não. O peão, ele só avança. Mas ele guarda um segredo. Qual é? Bom, primeiro vamos entender como ele funciona. Aí eu te conto esse segredo. O peão se move sempre para frente. Como, Emerson? De uma em uma? É, de uma em uma. Porém, no primeiro movimento dele, no primeiro, esse peão aqui, ele nunca se moveu, vai ser a primeira movida dele. Ele tem o direito, ele pode se mover 2 casas de uma vez. Tá? E se eu mover uma e na próxima quiser mover 2? Não pode, contra as regras, tá? Ou ele se move 2 de uma vez, ou uma só. Às vezes é útil mover 2 de uma vez, às vezes é interessante mover só uma. De qualquer forma, andou com o peão, voltar não pode mais. Ou seja, a casa atrás dele acaba ficando uma vulnerabilidade. Então, conversas futuras, nós vamos conversar sobre o peão de forma mais próxima,
Mas já coloca isso aí na sua cabeça. Não move o peão porque não tem outra peça para mover, ou não move, aliás, não realize nenhum movimento no xadrez sem um plano concreto. Com o tempo, esse plano vai ser melhorado. A pior jogada é aquela que não tem um fundamento, não tem um plano. Aí eu movi porque não sabia o que tinha que mover. Não, eu vou mover essa peça ali por conta disso. Se esse plano não for bom, com o tempo ele vai melhorar. Tá legal? Então, peão sempre para frente. Tá bom. Como é que funciona com relação à captura do peão? Bom, o peão anda sempre para frente, porém ele captura nas diagonais. Ou seja, se eu colocar um peão aqui na frente, ele não captura esse peão. Então esse peão bloqueia esse peão branco aqui. Mas se por um acaso este outro peão estivesse conversando com esse assim, ó, este peão pode tomar o outro peão. Por quê? Porque o peão toma nas diagonais próximas, nas diagonais adjacentes, da frente, não atrás, tá? Então olha que peça interessante. Move para frente, toma nas casas diagonais imediatas, adjacentes. Não nessa, não nessa, não nessa, nem nessa. Nas adjacentes, adiante, tá? Uma boa oportunidade agora, que estou aproveitando para compartilhar o movimento do peão, é já conversar de como as peças no xadrez tomam, né? Então você pode ter uma familiaridade com o jogo de damas, onde a captura é feita saltando sobre a peça. No xadrez não é assim. Nós tomamos a peça ocupando o lugar dela. Então como é que esse peão toma isso? Toma assim, tá? Ele ocupa a peça. Ah, mas e a dama, e a torre? Como que ela toma? Ela toma ocupando o lugar da peça que está no caminho dela, tá? Então vamos supor que essa torre estivesse aqui. Ó, o peão está longe, mas ela não se move quantas casas quiserem, desde que ela esteja livre. Olha lá, pode tomar o peão aqui. Tá legal? Muito bem. E a torre aqui quietinha no começo? Ela tem como se mover nessa coluna? Não tem. Por quê? Porque a torre só anda casas livres. Ela poderia vir para cá. Aqui não tem peça nenhuma, né? Mas passar por aqui não dá. Por quê? Porque o peão está aqui na frente. Tá bom? Então, todas as nossas peças aqui, exceto o peão, capturam como? Ocupando aqui o lugar da peça de acordo com o seu movimento natural. O peão, ele tem um movimento de caminhada e um movimento de captura. Mas Emerson, eu lembro que você falou que o peão tem um segredo. Qual que é? Bem lembrado. Quando o peão vai avançando, 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 vamos tirar essas duas peças, só para exemplificar. Vai avançando, 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 avançando. Um dia, ele chega onde não dá para avançar mais. Né? O que será que acontece aqui? Ele é promovido. Tá? Promovido a quê? A qualquer peça, com exceção do rei, e permanecer um peão. Tá? Então ele é forçado a se transformar, a se promover, esse é o termo, em outra peça. Então eu posso promovê-lo em outra dama? Pode. Então eu posso terminar o jogo de xadrez com 9 damas, a do início, mais 8 damas? Pode. Posso terminar o jogo de xadrez, ou em algum momento dele, com 3 torres? Pode. Com 4 torres? Pode. Com 3 bispos? Pode. Com 2 reis? Não. Com 9 peões? Não. O peão chegou aqui, ele tem que ser promovido em outra peça. Qual peça? Torre, bispo. Nossa próxima peça que eu vou explicar qual é, misteriosa, aquela que vem aqui, que você já está curioso para saber qual é, né? Que mais? Só dama. Ele não pode ficar como está, como peão, e nem se transformar em um novo rei. Combinado? Muito bem. Você vai ver o vídeo várias vezes, né, até se familiarizar com as peças. E estamos agora no momento de apresentar uma peça que você já deve saber qual é. Onde que ela aparece? Ela vem vir aqui, ó, entre a torre e o bispo. Quem é? É o cavalo, tá? Então aqui, ó, tem 2 cavalos, ó. Peão pode se promover a cavalo? Pode.
Então, tem um cavalo. Ó. E como o cavalo se move, Emerson? Muito bem. Por isso que ele ficou por último. Primeiro de tudo, o cavalo é a única peça do xadrez que salta sobre as outras peças inimigas ou as suas amigas, tá? Então, a torre aqui não pode se mover, não tem caminho livre. Bispo também não pode, nem rei nem dama, porque eles precisam de casas livres para se mover. Os peões podem caminhar para frente, mas o cavalo, ele pode saltar, ele salta as peças, tá? E esse salto, é qualquer salto de qualquer forma? Não. Esse salto, ele tem uma regrinha. Eu vou ensinar de diferentes formas aí, para você ver qual que se encaixa melhor no seu entendimento. Tradicionalmente, nós dizemos que o cavalo, ele se move em L, tá? Então, viu que ele formou um L aqui, ó? Então, o cavalo se move em L. Ah, mas tem um L pequenininho, tem um L grandão, qualquer tipo de L? Não. É um L assim, ó. Vamos fazer esse L aqui, ó. Duas, uma. Andei duas casas, uma, duas, e andei uma. Fiz um L. Então eu vou andar sempre 1, 2, 2, 1, de forma a fazer um L, tá? Então aqui, por exemplo, ele pode fazer 2, 1, ou ele pode fazer 2, 1. Tá vendo um L? Logo no começo. Se este peão tivesse, se essa casa estivesse livre, porque a casa onde ele vai aterrissar tem que estar livre, ele podia fazer esse L deitado, tá? Aqui, ó, 1, 2. Então, 2, 1, 1, 2. De uma forma um pouco mais avançada, nós podemos entender que o cavalo tem um movimento combinado da torre e do bispo, só que de uma em uma. Como assim? Ele anda uma como bispo e outra como torre. De uma em uma. Viu como fez o L? Ó, andei como torre, agora ando como bispo. Andei como bispo, agora ando como torre. Andei como torre, ando como um bispo. Então ele tem um movimento em linha reta, combinado com um movimento em diagonal. Como que o cavalo toma? Ele toma a peça que está no final do pulo dele. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso cavalo estivesse aqui. Ele pode tomar esse peão? Não, porque ele vai andar em L, né? 1, 2, ó, ele cairia aqui ou cairia aqui. Ah, mas eu passei pelo peão. Lembra que não é como no jogo de damas que eu capturo a peça saltando sobre ela. A peça que eu capturo, ela precisa estar aonde? No final do movimento, tá bom? Então aqui não tem jeito. Mas e se tivesse aqui? Aí sim. Aí eu tenho a opção de fazer, ó, tomei a peça. Ou se ele tivesse aqui, ó, tomei a peça. O Emerson, o cavalo pode voltar? Por exemplo, fazer um L para trás? Ele pode. Então, vamos ver quantos L's possíveis ele tem aqui, ó. Então ele tem esse L, tem este L, tem este L, tem este L. Ele guarda essa casa, teria este L, teria este L, teria este L, teria este L. Vamos observar, ó. O cavalo nessa posição central, ó, ele tem o que? O domínio de 4 casas, tá vendo? Ó, L, 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 L. Tá legal? Nosso cavalo, então, é uma peça muito especial no xadrez, poderosa no ataque, de pegar posições assim, onde o ataque surpresa acontece. A manobra do cavalo faz muita história no xadrez. Há grandes mestres notadamente conhecidos pela manobra que eles têm com o cavalo, a ponto de falar os cavalos mágicos do fulano de tal. Por exemplo, um grande campeão no passado, Mikhail Chigorin, ele era super hábil, único talvez, no entendimento do movimento do cavalo. E isso era o diferencial nas partidas que eles disputavam lá com os seus contemporâneos, tá? Então, o que nós temos agora? Nós temos o tabuleiro já preparado para começar a partida. Nossas 64 casas, tem o exército das pretas, tem o exército das brancas. Qual que é o objetivo? Deixar o rei adversário numa situação onde sua tomada seja indefensável. Qual é o nome dessa situação? Checkmate. Para isso, o seu reinado, porque você é o rei,
Você é o rei. Você vai coordenar seu exército. Vai contar com a ajuda de quem? Das torres, que se movem por verticais e horizontais, dos bispos, que dominam as diagonais, da dama, que faz o quê? Domina as diagonais, verticais e horizontais, e do mágico cavalo, que salta como? Salta em L. Como que as peças do xadrez tomam? Ocupando o lugar da peça inimiga. Quais são as características especiais? Quando o peão chega na última casa, lá na 8ª linha, o que acontece? Ele é promovido. Promovido em qual peça? Qualquer uma, com exceção do rei, porque ele é único, e permanecer na sua condição de peão. Então, qual é a sua tarefa agora? A sua tarefa, após assistir o vídeo, refletir sobre todas as coisas que eu disse e montar o seu jogo com o seguinte espírito: eu estou montando o meu exército num campo onde as ações vão acontecer e vou tentar me organizar da melhor maneira para que o objetivo final, checkmate, seja alcançado. Bem-vindo ao jogo de xadrez. Boa partida. E aí, gostaram? Espero que sim. Então, nessa conversa eu abordei de forma bem introdutória os elementos, os ingredientes fundamentais desse maravilhoso jogo que é o xadrez, ou seja, o tabuleiro, o movimento das peças. É claro que nós podemos aprofundar esse bate-papo em maior detalhe, mas isso vai acontecer nos próximos encontros, nas próximas conversas. Por hora, qual que é a sua tarefa? Assistir o vídeo quantas vezes for necessário, arrumar aí o seu cenário, o seu tabuleiro. Não precisa se importar agora se é esse ou daquela qualidade. O importante é que você tenha um tabuleiro em casa, que você comece, que você tenha as peças, né? E comece a respirar essa atmosfera desse jogo fascinante. Um jogo que só o ser humano tem condição de aprender e desenvolver, porque nós temos essa coisa maravilhosa que é o intelecto, que é esse playground de campo de ideias, de inspiração, de criatividade, e que são ingredientes presentes a todo momento no xadrez. É uma fonte, como eu sempre vou afirmar, de prazer inesgotável, que vai demonstrar não somente a existência de um jogo que te motiva a aprender, a planejar melhor, a tomar decisões de uma forma mais precisa, de uma forma mais prática, mas que vai te trazer uma dimensão maior, que é a dimensão da arte, a dimensão da identificação dos benefícios que tem você usar o seu raciocínio, a sua lógica aí na tomada de decisões. Dá uma olhada para as peças e vê com qual peça você se identifica. Xadrez e vida tem muita correlação. Com quais peças hoje você se identifica? Eu tenho uma suspeita e vou arriscar. Sabe qual peça que eu creio que você se identifica mais? Com o rei, porque o seu valor é infinito. Boa partida, até a próxima.